Os anos 80 são icónicos. Todos temos uma ideia de como eram graças à iconografia. Conhecemos o estilo, sabemos que músicas tocavam. Foi nesta altura que Tim Burton começou a construir a sua carreira. Um artista com um sentido estético virado para o macabro, mas com uma honestidade emocional que iria tornar o seu estilo icónico. Hey, no, you're asking me. It's gonna be scary. What do you think of this? Era uma vez um rapaz que queria ser o Vincent Price. Esse rapaz lia histórias de Edgar Allan Poe para escapar da banalidade da sua vida de criança e imaginava-se como artista atormentado. Esse rapaz provavelmente chamava-se Tim Burton, mas neste filme chamava-se Vincent. Burton era um rapaz tímido cuja imaginação vagueava por mundos de filmes de terror que via na infância, e um dos ídolos destes filmes era o próprio Vincent Price. Alguém com uma voz densa que se tornou numa presença recorrente do cinema do género de terror e do fantástico. Ao longo da infância, Tim Burton foi criando várias curtas-metragens caseiras, inspiradas nas histórias de que mais gostava, e a certa altura teve uma oportunidade com a qual poucos podem sonhar. A Disney tinha aberto estágios. Enquanto esteve lá, Tim Burton conseguiu obter financiamento para uma história que lhe era bem querida. A história de Vincent. É basicamente uma história autobiográfica sobre um miúdo bem comportado e de quem todos gostam, mas que escapa da realidade para se imaginar como o seu ídolo Vincent Price. Toda a narrativa é contada em rima. Seria giro se eu conseguisse fazer este vídeo todo assim, não é? Mas infelizmente não tenho espírito, nem de poeta, nem de rapper. Originalmente, Tim Burton até tinha pensado em lançar este poema como um livro infantil. Mas em vez disso, optou por o lançar no formato de uma curta-metragem de 6 minutos. E quem deu a sua voz para narrar o poema? O próprio Vincent Price. So he took out some paper and scrawled with a pen, I am possessed by this house and can never leave it again. Em apenas 6 minutos, está aqui um apanhado do melhor de Tim Burton, a linda animação em stop motion, banda sonora dramática e a imaginação macabra dentro do que é uma história para crianças, com o selo de aprovação da Walt Disney e tudo. Bem, aprovação talvez seja a palavra errada, já que Tim Burton podia ter aliados na Disney, mas não era considerado material de Disney. Isso tornar-se-ia bastante claro com a sua próxima curta-metragem. Provavelmente já ouviste falar do filme Frankenweenie de 2012, mas 3 décadas antes, Tim Burton criou Frankenweenie, mas claramente com menos orçamento. A história de um menino que decide ressuscitar o seu cãozinho. Um recontar da história de Frankenstein, mas para crianças. Ao contrário de Vincent e do Frankenweenie de 2012, este filme é de imagem real e a preto e branco. E em vez de 6 minutos, tem 25. O elenco até tem alguns nomes conhecidos da época, como a Shelley Duvall, apenas 2 anos depois do trauma que tinha sido para ela a rodagem de Shining. Se há algo em que Tim Burton é bom, é em fazer entretenimento para crianças que vai até ao limite. Para a Disney, foi até demasiado ao limite, já que tinha feito um filme tão negro e violento que eles não acharam que o podiam sequer lançar. E assim, Tim Burton saiu da Disney. Uma porta fechou-se para que outra se pudesse abrir. Há muitos anos atrás, quando comecei a pesquisar mais sobre os filmes de Tim Burton, houve uma questão que me apareceu. Quem é o Pee Wee Herman? Não sei se foi diferente para crianças crescidas nos anos 80, mas na infância nunca ouvi falar sobre o Pee Wee. Imaginem a minha surpresa quando descobri pela internet a quantidade de pessoas que cresceram com este filme. É um filme de culto, o que me deixou ainda mais curioso. A grande aventura de Pee Wee é uma história simples, uma aventura de um rapaz rebelde e a sua bicicleta, que é roubada. É basicamente só isto, um veículo para a comédia inerente ao personagem de Pee Wee.
E quem é Pee Wee Herman? Um homem adulto que se comporta como uma criança. A maior parte das pessoas à volta nem parece achar isto estranho. Hey, good morning, Pee-wee. I'm gonna water my lawn now! Okay. Ora, para quem ainda se lembra dos primórdios do YouTube, ou via iCarly, talvez se lembre de uma certa personalidade com um conceito muito parecido. O Pee-wee fez-me logo lembrar o Fred. Mas há algo na forma como este personagem é mostrado ao longo do filme que lhe dá uma magia que é difícil de criar. Tal como ao vermos um sketch do Mr. Bean, aceitamos a estranheza daquele comportamento. Não chamamos a polícia. Pee-wee conquista-nos pela completa confiança que ele tem em ser como é. É como um unicórnio mágico que transforma a realidade de todos com quem tem contacto. Como quando convence um gangue de motards a poupar-lhe a vida e põe-nos a adorá-lo ao ponto deles lhe oferecerem uma mota. A origem do projeto também parece um milagre. O humorista Paul Rubens criou o personagem de Pee Wee Herman para uma peça de teatro que se apresentava como uma série de crianças, mas para adultos. Esta peça era bem mais marota do que o filme acabou por ser. Por exemplo, existe um momento em que Pee-wee põe uma miúda em cima de um espelho para lhe ver as cuecas. Nem é por ele ser pervertido, mas sim porque ele é uma criança a imitar comportamentos pervertidos. E então ela diz-lhe: I'm not wearing underpants. E Pee-wee fica triste, porque não viu cuequitas. Esta peça foi ganhando popularidade, até chegar a ganhar um especial na HBO em 1981. A certa altura, Rubens conseguiu assegurar financiamento para um filme e, tendo visto Vincent e Frankenweenie, convidou Tim Burton para realizar. Apesar de Pee-wee ser claramente o bebê de Paul Rubens, o filme ganhou toda uma nova roupagem. O humor ficou muito mais aceitável para famílias. A escolha de realizador também trouxe elementos mais surreais que parecem ter vindo de ilustrações de Tim, bem como momentos que andam ali nos limites do que é aceitável mostrar-se num filme para crianças. Numa cena em que uma condutora de caminhões estranha está a dar boleia a Pee-wee, ela começa-lhe a contar a história de vítimas de um acidente. And when they finally pulled the driver's body, it looked like this. O filme não teve um orçamento particularmente alto, mas visualmente é bastante apelativo. Os efeitos que parecem vindos de um B-movie dos anos 50 ajudam a alimentar o facto deste mundo estar na perspectiva de uma criança. Para todos os efeitos, este filme não deveria funcionar. A estreia de um realizador que nunca tinha feito uma longa-metragem e um conceito que tinha funcionado em peças, mas que poderia facilmente parecer demasiado estranho para um filme. As estrelas alinharam-se e mais portas abriram-se para ambos os artistas. Era uma vez um casal com uma casa no campo. Os Maitlands. Eram um jovem casal com toda uma vida pela frente, até que a vida lhes traz um imprevisto. E eles caem no rio. Quando voltam a casa, sentem que algo está diferente. Mal voltam, a lareira acende-se sozinha. Quando se queimam, não parecem sentir dor. No espelho não têm reflexo. E quando tentam sair de casa, vão parar a um universo completamente diferente do seu. O casal navega então pelo mundo do pós-vida e descobre que é só uma grande burocracia. Apesar de poderem seguir em frente, vão ter de continuar a habitar na casa durante 125 anos. Com o tempo, a casa volta a ser habitada, desta vez pelos Dietz, um casal mais moderno com uma sensibilidade nova-iorquina. Até tentam renovar a casa e transformá-la em algo completamente diferente do que os Maitlands tinham idealizado. Os Maitlands tentam então ver se conseguem assustar os Dietz. We just have to pray the other closets are bigger than this one. Mas não conseguem ser vistos. A única pessoa que os consegue ver é Lydia, a filha gótica dos Dietz. Ela tem um fascínio pelo macabro, tal como o próprio Tim Burton. Este fascínio é porque ela se sente isolada da frieza que é o mundo dos seus pais. Ironicamente, é nos fantasmas dos Maitlands que ela encontra conforto. Como os Maitlands ainda por cima são demasiado puros,
As suas tentativas para afastar os Deeds são mais engraçadas do que assustadoras. They were trying to scare you away and you didn't get scared. Please, they're dead. It's a little late to be neurotic. Por causa disso, eles veem-se obrigados a chamar um bioexorcista, Beetlejuice, interpretado por Michael Keaton. Cá está a estrela do filme, um ser bizarro que parece ter vivido em todas as eras. Algo que me surpreendeu imediatamente foi que Beetlejuice está no título, mas não aparece muito. No total, Michael Keaton só aparece como Beetlejuice em cerca de 15 minutos. Os efeitos especiais aqui também têm a roupagem de filmes antigos de baixa produção. Tem aquele aspecto tátil que faz com que isto pareça o projeto paixão de uma criança obcecada com filmes de terror. Acho que esta foi a primeira longa de Tim Burton a mostrar o que associamos a um filme de Tim Burton. Pee-wee já tinha umas cenas, mas este filme realmente foi um filme gótico para famílias. A mostrar aquela faceta mais calorosa da estética da morte e do macabro, pegando em monstros e tornando-os mais humanos do que os humanos da história. Apesar da estranheza do projeto, Beetlejuice foi um sucesso imediato. Com o passar dos anos, tem mantido uma reputação forte como um dos grandes filmes de comédia dos anos 80. Acho que mostra um dos pontos mais fortes de Tim Burton. Apresentar um universo muito estranho que ao mesmo tempo é fácil de se apreciar por qualquer pessoa. Isso assegurou-lhe as chaves de um filme que viria fazer com que ele encerrasse os anos 80 como um dos realizadores com maior liberdade de fazer o que quisesse. Mas essa é uma história que merece o seu próprio vídeo. Winged freak terrorizes. Wait till they get a load of me.